Você já reparou no trabalho que dá a caber no cantinho que os outros reservaram para você? É exaustivo ter que murchar a voz e dobrar as pernas da própria alegria só para não fazer barulho, mas aí, no segundo seguinte, você se pega morrendo de pavor de ser só uma página em branco que ninguém lembra que leu. Você já reparou no milésimo de segundo exato em que a sua mão para antes de mandar um áudio no grupo de amigos? Não é porque o assunto acabou. É porque você olhou para a barrinha cinza da sua voz, viu que ela já tem uns 45 segundos, e pensou com aquela ponta de vergonha: nossa, eu tô falando demais. Eu tô ocupando espaço demais. Aí você apaga tudo. Apaga a frase inteira, aquela explicação que tava meio longa, o entusiasmo com o livro que você leu, a teoria doida sobre o filme que todo mundo viu menos você, e prefere mandar só um pois é, verdade bem seco, bem neutro, do tamanho exato de quem não quer incomodar a paisagem. A gente vive numa gangorra esquisita, que não tem praça nem parquinho. É uma gangorra interna que fica oscilando o dia inteiro entre dois pavores que não conversam com ninguém, mas que infernizam a nossa digestão. De um lado, o medo terrível de ser pouco. De achar que o que a gente pensa é raso, que a nossa piada não teve graça, que a nossa presença na sala é opcional, que, se a gente sumisse no meio do churrasco ou da reunião de família, ninguém ia notar a cadeira vazia. Do outro lado, o medo ainda mais apavorante de ser demais. De rir alto demais, de ocupar a conversa por mais tempo do que a cota social permite, de parecer carente, intenso, chato, pedante, exagerado. E o resultado dessa gangorra é que a gente passa a vida inteira agachado. Sabe aquela sensação física? Não é metáfora, é corpo mesmo. Aquele jeito que a gente vai adquirido de andar pelos cômodos da casa dos outros, ou até da nossa própria casa, como se a gente estivesse pisando em piso flutuante que pode afundar a qualquer momento. A gente recolhe os ombros. A gente diminui o tom de voz. A gente entra numa loja, o vendedor pergunta se pode ajudar. A gente diz só olhando, obrigado com a pressa de quem pediu desculpa por ter nascido, como se estivesse cometendo uma infração grave só por estar ocupando metros quadrados naquele corredor. Aristóteles falava muito sobre a virtude estar no meio, na tal da mediânia, no ponto de equilíbrio entre os excessos. Mas o filósofo grego nunca precisou mandar um print de conversa pro melhor amigo com a legenda "será que eu fui muito dramática?". Ele não conhecia a ansiedade moderna de quem tem um espelho invisível na palma da mão o tempo todo, medindo milimetricamente o tamanho que a gente tem no mundo. Se a gente fala pouco, a gente é esquisito, antissocial, tá com cara de quem não gosta de ninguém. Se a gente fala o que pensa, a gente é o centro das atenções, o chato que se acha, a pessoa que não sabe ouvir. E aí, aquados por esse tribunal invisível que a gente mesmo inventou na cabeça, a gente escolhe a pior das saídas: a anestesia. A gente vira especialista em ser médio. Nem fede nem cheira. Nem brilha nem apaga. Uma penumbra confortável e solitária. Pensa na última vez que você foi a uma festa de aniversário ou a um jantar com gente que você não conhece muito bem. Aquele momento clássico em que as pessoas estão em pé em volta da mesa da cozinha, que é sempre onde todo mundo acaba se exprimindo. Alguém puxa um assunto sobre uma viagem, ou sobre uma série, ou sobre a dificuldade de achar um bom encanador. Você tem uma história ótima para contar. Uma história real, engraçada, que aconteceu com você na semana passada, que faria todo mundo rir e destravaria o gelo daquele canto da sala. A sua boca até abre um pouco. O fôlego vem pro peito. Mas aí passa um filme na sua cabeça à velocidade da luz. E se ninguém rir? E se acharem sem graça? E pior, e se acharem que eu tô querendo aparecer? E se eu for a pessoa mais barulhenta e irritante do recinto? O cérebro congela a cena. A boca fecha. Você engole a história junto com um gole de água com gás e prefere comentar sobre o clima. Nossa, como o tempo tá doido, né? De manhã faz frio e de tarde um calor insuportável. Pronto. Seguro. Inofensivo. Ninguém vai lembrar dessa frase daqui a 5 minutos, mas também ninguém vai te achar ridículo. É uma vitória melancólica. A gente prefere a segurança do tédio alheio ao risco de ser autêntico por 10 segundos. Sartre dizia uma frase que a gente repete errado por aí, achando que é só sobre os outros. O inferno são os outros. Mas o inferno, na real, é o que a gente acha que os outros estão pensando de nós a cada segundo do dia. É essa esquizofrênia de andar pela rua vigiando a própria postura. Será que eu tô andando muito rápido? Será que esse casaco é chamativo demais? Será que eu mandei emoji demais nessa mensagem? A gente gasta tanta energia processando a própria imagem que sobra muito pouco óleo no motor para viver a vida de verdade. A gente vira um espectador da própria existência, assistindo a si mesmo de camarote, com um caderninho de notas na mão, apontando todos os defeitos e exageros. E o mais curioso é que, quando a gente olha para os outros, de verdade, sem o filtro da nossa própria neurose, a gente percebe que ninguém tá prestando atenção nas nossas falhas microscópicas. Sabe aquela mancha imperceptível na blusa que você achou que todo mundo na padaria tava encarando? Ninguém viu.
Sabe aquela frase torta que você soltou na reunião de família e que te tirou o sono às 3 da manhã? Os seus tios já esqueceram 2 segundos depois que terminaram de mastigar o pavê. Nós somos o centro absoluto do nosso próprio universo, mas somos uma mancha cinzenta e irrelevante no universo dos outros. E essa constatação, que para alguns soa deprimente, deveria vir com um alvará de soltura. Se ninguém tá prestando tanta atenção assim, por que diachos a gente passa a vida inteira se encolhendo na caixa de fósforo? O problema é que o medo de ser demais não nasce do nada. Ele é uma criação caprichosa da infância e da adolescência que a gente traz na bagagem de mão até hoje. Quem nunca ouviu, com aquela voz de reprovação sutil ou escancarada: menina, não sempre assim, não fala tão alto, ó, para de rir desse jeito espalhafatoso, ó, você quer aparecer, e... Pronto. Tá plantada a semente. A criancinha que gostava de rodopiar até cair tonta no meio da sala descobre que a alegria excessiva incomoda os adultos. Descobre que para ser amada, aceita, contida no abraço, ela precisa caber nas margens. Precisa ser educada, quieta, previsível. E aí a gente cresce, mas a cerca continua lá, invisível, cercando o pasto onde a nossa espontaneidade deveria pastar livre. Byung-Chul Han, aquele filósofo sul-coreano que escreve sobre o cansaço contemporâneo, aponta que a nossa sociedade virou uma grande máquina de autoexploração. Só que a gente não explora só o tempo e a produtividade, a gente explora a própria alma em busca de uma perfeição inalcançável. A gente quer ser a pessoa interessante, mas não cheia de si. A pessoa resolvida, mas não arrogante. A pessoa sensível, mas não sensível demais a ponto de parecer frágil. É uma ginástica olímpica mental que deixa qualquer um com cãibra na alma. A gente quer encaixar o corpo numa forma que não foi feita pra gente, e o resultado é que a pele rasga nos cantos, a carne aperta, a respiração fica curta. Tem dias em que o peso de existir do jeito certo é tão grande que dá vontade de sumir pro mato, desativar todas as contas, sumir do mapa dos afetos só pra não ter que dar satisfação do próprio tamanho. É o cansaço de ser a própria carcereira. A gente passa o dia trancando a porta de casa e, sem perceber, tranca também a porta de dentro, aquela que dá acesso ao que a gente tem de mais genuíno, de mais esquisito, de mais vivo. E é bem aí, nesse exato ponto em que a gente se sente um fracasso por não conseguir ser nem a pessoa magnética que a capa de revista promete, nem a sombra inofensiva que a convenção social exige, que a gente precisa parar e olhar para essa mania ridícula de pedir desculpa por ocupar espaço. A verdade é que a gente passa boa parte da vida adulta tentando aprender uma moderação que nunca existiu na natureza. Olha para as plantas na calçada, furando o cimento, crescendo tortas porque o sol bate torto, ocupando o espaço que der. Nenhuma folha pede licença para ser verde escuro demais, nenhuma raiz se encolhe porque o vizinho do lado nasceu mais alto. Só a gente, essa espécie que inventou a sala de estar e o espelho de corpo inteiro, é que acha que existe um gabarito para a espessura da alma. Spinoza, um filósofo holandês que entendia muito de bicho aquado e de gente que pede desculpa por respirar, falava sobre o conatus. Uma palavra bonita para uma coisa muito simples: o esforço de cada coisa em perseverar no seu próprio ser. Ele dizia que o ser humano tem uma tendência inata de tentar continuar sendo o que é, com força, sem freio, sem pedir autorização do cosmos. Só que a gente gasta tanta energia puxando o freio de mão da própria essência que acaba vivendo em ponto morto. O carro tá ligado, o motor faz barulho, mas a gente tá com o pé tão fincado no freio que o cheiro de borracha queimada toma conta do carro inteiro. A gente tem medo de ser demais, porque aprendeu que o prego que se destaca leva martelada. Mas aí, para evitar a martelada, a gente afunda tanto a cabeça que vira um tapete, e aí reclama que todo mundo passa por cima. É uma conta que nunca fecha. Se você brilha, te acham exibida. Se você brilha pouco, te acham apagada. Se você fala o que pensa, é grossa. Se você engole o sapo, é sonsa. Quer saber? Que loucura essa de achar que a opinião alheia sobre o seu volume é um dado da realidade. É só o incômodo do outro com o barulho que a vida dele mesma tá fazendo. Porque quem tá ocupado demais vivendo a própria história não tem tempo nem paciência para medir a altura da samambaia alheia. Pensar nisso traz um alívio meio incômodo, daqueles que deixam a gente com vergonha de ter perdido tanto tempo. Nietzsche, que não era exatamente um homem de meias palavras, dizia que a gente precisa se tornar quem a gente é. Parece óbvio, mas é a coisa mais difícil do mundo, porque para se tornar quem a gente tem que ter a coragem de desagradar quem prefere a nossa versão neutra, desbotada, em tons pastel. A versão que não dá trabalho, que não faz pergunta difícil na mesa de almoço de família, que aceita o convite sem vontade só pra não criar clima. A gente gasta anos tentando ser a pessoa que todo mundo acha simpática, até que um dia a gente se olha no espelho do elevador e não reconhece a criatura que tá ali dentro. Quem é essa? Onde foi parar aquela gargalhada escandalosa que a gente tinha aos 15 anos antes de aprender que rir alto é falta de compostura? Onde foi parar aquele entusiasmo meio bobo por uma ideia idiota?
A gente vai trocando as arestas por cantos arredondados, polindo tanto a personalidade que no fim sobra só uma bola de gude lisa, sem graça, que escorrega da mão da gente e some no ralo. A vida não quer gente polida, a vida quer gente inteira. E gente inteira tem quina, tem dente torto, tem opinião forte, tem dias em que acorda achando que pode mover montanhas e dias em que só consegue mover a colher dentro da xícara de café. E tá tudo bem. A medida certa de ser quem você é não cabe numa planilha de excelência moral, não vem com manual de instruções e muito menos com carimbo de aprovação da vizinhança. Na próxima vez que você se pegar engolindo uma frase no meio da garganta só porque achou que ia soar exagerada, ou ao contrário, quando se pegar pedindo desculpa por estar ocupando um canto da sala, lembra disso. A Terra é grande o bastante, o universo tá aí se expandindo feito massa de pão no forno, e você, com todo esse pacote meio caótico de defeitos, manias, belezas e histórias mal resolvidas, é o único exemplar que existe desse modelo. Não dá pra ser de outro jeito, e nem vale a pena tentar. Vai lá, respira fundo, desata esse nó que você deu na própria garganta e ocupa o espaço que é teu por direito de nascença. Ninguém vai fazer isso por você, e a vida, no fim das contas, é curta demais pra caber dentro de uma gaveta. Se curtiu, deixa o like. E lembrando, eu não sou uma IA.